episódio do Lumencast, o podcast que traz para você debates sobre gestão e inovação, comunicação e educação. E eu estou aqui com os meus parceiros nesse projeto, Leandro Mazzucato, também a Ana Amélia Mazzucato, e hoje um convidado muito especial, professor José Carlos Barbieri, ele que é professor, conhecido na cidade, na região como professor, mas que tornou-se também empreendedor, empresário, hoje é reitor de universidade e uma das maiores autoridades, referência na educação em todo o Brasil. Seja bem-vindo, professor, ao Lumencast. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês três e espero poder contribuir para toda essa introdução que você fez de conhecimento, educação e também comunicação. Professor, a sua história ela é inspiração para muita gente, para muitos gestores, empresários aqui na região de Maringá e também em todo o Brasil. Mas nós queremos saber como é que começou a história do professor Barbieri. Vamos lá. Sou paranaense, nasci numa cidade que poucas pessoas conhecem, a não ser um vendaval que aconteceu lá alguns anos atrás, que é a cidade de Borrasópolis. Então, nasci lá, morei no sítio durante muito tempo, depois me envolvi muito com os movimentos estudantis da minha idade, naquela época, de 13, 12 anos. Entrei muito para a Igreja Católica e acabei sendo seminarista, fiquei no seminário por um tempo. Daí, quando voltei do seminário, meu pai falou assim, olha, não vamos mudar de Borrasópolis, vamos para Apucarana, uma cidade um pouco maior, onde a educação é melhor. Daí mudamos para Apucarana, estudei no Premen, que é mais ou menos uma escola como nós temos aqui, que é uma escola polivalente. E daí fui para o Nilo Cairo, terminou o ensino médio, fui fazer cursinho pré-vestibular. Quando eu fui fazer cursinho pré-vestibular, eu não sabia nada de biologia, de matemática, de química, de física, principalmente essas disciplinas. E eu sempre sonhei naquele momento, era o que estava focado, de ser farmacêutico. Então fui fazer cursinho pré-vestibular, primeiro semestre apanhei muito, porque eu não sabia os conteúdos. No segundo semestre, o professor, que era diretor da escola, que era também um dos mantenedores, referência até em educação, o professor Oswaldo Massagioia, me chama para, aos finais de semana, feriado, resolver os 10 anos de vestibulares da UEL. Naquele momento era o CESEM que fazia o vestibular, a Fundação Carlos Chagas. Então pegamos eu e mais uma colega que também estava estudando para prestar vestibular para farmácia, a Adriana, e fomos resolvendo os exercícios. Chegou um momento, ele falou assim, olha, tem uma mãe de um aluno que quer prestar vestibular, mas ela não quer fazer cursinho, ela se sente um pouco fora da casinha dela ali, ela acha que não é um ambiente para ela, pela idade. E eu falei que você ia dar aula particular para ela. Eu falei, mas a aula particular? Você já sabe. E ela quer biologia. Ah, beleza. Fiquei alguns meses dando aula para ela, particular, na biblioteca do colégio. E chegou um momento que um professor do período noturno, do supletivo, que hoje é o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, falou assim, eu não quero mais dar aula no fundamental e eu vou ficar só com o ensino médio. E daí o OE se lembrou, não, então já tem um professor para dar aula. Quem? O Barbieri. Daí veio falar comigo, falei, não, dar aula particular só para uma pessoa é uma coisa, agora dar aula para uma sala, não, é tranquilo, vai lá, é só aula de ciências e tal. E acabei aceitando o desafio. Daí ele falou assim, só que você vai ter que se preparar. E se preparar é vir aqui, pegar a chave de uma sala, pegar apagador e giz e ficar escrevendo o quadro, acertando, né, a letra, vendo como é escrever no quadro, escrever retinho e tal. Beleza, começava a minha saga de ir para a sala de aula, tarde, sozinho, treinando. E chamava ele. O quadro estava cheio e vinha. Ele falou assim, não, essa letra está horrível, você tem que deixar de escrever dessa forma, tem que escrever com caixa alta, letra de forma, que fica melhor para se comunicar. Tá bom, beleza. Daí ele vinha de novo, olha, tá muito colorido, é muita cor, os alunos vão se confundir, o que é mais importante? Tá tudo colorido. Daí você tem que tirar isso também. Daí tá bom, daí mudei a letra, mudei, né, também a forma de escrever, de não usar tantas cores de giz.
E daí chegou o dia de eu dar aula. Falou assim, agora, como você vai começar a dar aula na segunda-feira, né? Hoje é quinta, amanhã é sexta-feira à noite, a gente vai ficar aqui treinando. Falei, tá bom, treinando o quê? Como usar o jaleco, como entrar na sala, como usar o apagador. Tá bom. Daí quando eu entrei, né, no colégio, já estavam me esperando. Com certeza, com frio na barriga, já estavam me esperando. O Oia, o Doribê, que era sócio dele, e a Zélia, que era coordenadora lá. E vamos para a sala, vamos para a sala. Eles sentaram os três. Ó, nós somos seus alunos, né? 2 donos da escola e uma coordenadora. Tá bom? Daí, então agora você vai lá fora e entra. Então, saí, fecha a porta, entra, né? Boa tarde, boa noite. Não, volta. Eu sei que eu fiz umas 10 vezes, abri a porta, saí, boa noite. Não, agora tá bom. Agora vamos pro quadro. Daí o quadro já tinha treinado bastante. Não, agora tá bom, agora está pronto para começar a dar aula. E foi, claro, assim, uma pressão, um frio na barriga, uma ansiedade. Professor, o senhor teve mentores. É uma 3. mentoria, não é, Ana Amélia? Sim, esse é um treinamento. Treinou primeiro o ser professor, né, ali as estratégias, e depois vamos soltar o conteúdo para esse pessoal. Isso foi muito legal. Antes de você ter qualquer formação. Você era um aluno do cursinho. Eu era um aluno do cursinho pré-vestibular. Na época, claro, eu estava exercendo uma profissão e não tinha habilitação ainda. Eles pediram para a chefe do núcleo, mandaram um documento para a chefia do Núcleo Regional de Educação de Apucarana. A chefia me autorizou a dar aula. E daí, na sequência, no outro ano, eu ainda não passei no curso que eu queria. E daí eu fui fazer ciências em Jandaia, na Fafijam. Fui fazer ciências lá. Comecei, então, a fazer ciências e dar aula, né, no supletivo. Continuando dando aula no supletivo. E passo no vestibular. Quando eu passo no vestibular, estava com 18 anos. Passei na UEM, aqui em Maringá, e passei na UEL, em Londrina. E o engraçado é que quando eu passei aqui, eu tive assim, o azar de ter, né, naquele final de semana, uma chuva danada. E a UEM não tinha asfalto. Eu vim com uma calça clara. O que aconteceu? Ficou tudo lambuzada de barro. Falei, eu estudar na UEM? De jeito nenhum. Eu vou estudar na UEL, aquele calçadão, aquela universidade cheia de árvores, né? E daí eu comecei a fazer na UEL. Quando eu comecei a fazer na UEL, daí ele falou assim, então agora já passou no vestibular, você tá careca, tá tudo certinho, calor, agora você vai pegar o primeiro colegial de manhã. Falei, como assim? Não, você vai dar aula para os alunos. Olha, eu tenho 18 anos, os alunos têm 15, 14. Qual o problema? É só não dar risada no primeiro dia que o negócio vai embora. O professor, mas pelo que a gente percebe, essa carreira ela começa, ela vem para você como algo que a vida te entrega, não como uma opção. A tua primeira opção era ser farmacêutico. A minha primeira opção era ser farmacêutico. Eu até conversei com meus pais hoje. Falei, olha, mas eu tô com um falha de memória. O que eu falava quando era pequeno? Ó, você falava que você queria ser padre. É verdade. E daí... Foi pro seminário. E daí fui pro seminário. Né? E depois, quando eu comecei a trabalhar, sempre sei trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos para ajudar meus pais. E então eu trabalhei na serigrafia de uma indústria, trabalhei no escritório de uma oficina e trabalhei como balconista de farmácia. Quando eu trabalhei como balconista de farmácia, eu lembro que o dono da farmácia, ele era oriental. E eu gostava de todo aquele clima, as pessoas vinham, ele já sabia qual era o medicamento, já orientava como tomar esse medicamento, já fazia ali, né, uma conversa para saber como a pessoa estava. Eu me empolguei com tudo aquilo e daí que eu me empolguei em fazer farmácia. E juntou justamente, acho que uma coisa que nós professores, a gente não tem noção disso, juntou que quando eu estava fazendo hoje o ensino médio, na época era o 2º grau, gostava muito de um professor que dava aula de química. Então, juntou a química com o dono da farmácia. Eu falei, não, a química, farmácia, tem tudo a ver, vou fazer farmácia. Professor, mas o senhor nunca, então, na verdade, atuou como farmacêutico? Não, só fiz os estágios obrigatórios. Só fiz os estágios obrigatórios que tinha que fazer, né? Que todo curso hoje, principalmente quando você vai para a prática, tem que fazer prática. Então eu fiz
dentro do campus da UEL, na farmácia Escola, e também lá no centro da cidade, em frente à Santa Casa. Eu acredito que ainda existe essa farmácia, a farmácia Senador. Eu trabalhei lá fazendo os estágios, que eram estágios obrigatórios. Só isso. E em que momento vem o professor Barbieri empreendedor? Porque tem toda essa história, e ela é riquíssima, e aí você está falando, entro na faculdade, começo a dar aula, mas chega um momento que aparece a oportunidade, uma nova oportunidade, que é se tornar, além de professor, empreendedor. Certo. Então eu dava aula em Apucarana e fazia faculdade em Londrina. Daí eles compraram, né, o colégio comprou um colégio em Ivaiporã, comecei a dar aula em Ivaiporã, Apucarana, e fazia faculdade em Londrina. E vivia na estrada. Vivia na estrada. Eu até brincava na época, né, professor boia fria, vai aqui, ali, lá e tal. E daí começou a dar aula comigo na mesma época o Toninho, que hoje é mantenedor do Colégio Platão aqui em Maringá. E o Toninho, muito amigo, ele tem a mesma idade, eu sou um pouquinho mais velho que ele, né? E daí ele falou assim, olha, eu estou fazendo direito lá na UEM e estou dando aula, né, aqui e lá em Maringá, no Colégio Drummond. E um professor que é farmacêutico, que você conhece, professor Barata, vai deixar as aulas. E você não quer ir dar aula em Maringá? Eu falei, dar aula em Maringá, mas são só 2 meses, é final do ano, aquele super, então daria novembro e dezembro. Tá bom, vamos lá. Daí eu vim para dar aula, comecei a dar aula no Colégio Drummond, que era ainda na Herval, em cima da livraria Herval, e dei aula 2 meses lá. Para então, cursinho também. Cursinho pré-vestibular, fui funcionário do nosso vice-prefeito Edson Scabora. Daí terminaram, né, esses 2 meses, vestibular, acabou meu papel, né? Já cumpri o contrato que eu tinha feito com eles. Daí o Toninho fala assim, olha, é o seguinte, agora surgiram as aulas no Colégio Platão, né? E tem uma história bem interessante, que na época, o que hoje é Anglo era Drummond, certo? E o Platão, que hoje é Platão, era Anglo. Então, a gente usava o material, e o material é forte, né? A publicidade, o marketing é muito forte, eles acabam até sobressaindo o nome do colégio. Então, na época, o Drummond era Drummond, o Platão era Anglo, e hoje está invertido. Daí fui dar aula no Colégio Anglo, que funcionava na Avenida Santos Dumont, onde é hoje a Casa dos Uniformes. Então, dei aula ali, né? Primeiro semestre dando aula, primeiro, segundo, terceiro, então tava muita aula naquela época. E daí a Gal, que era proprietária, e o Alkinder já não estavam mais querendo conduzir a escola. Eles disseram assim, olha, nós vamos vender a escola, vocês não querem comprar? Daí o Toninho chamou, né, a nossa referência, que era Apucarana, os proprietários do colégio de lá vieram para cá e fizeram a negociação. Compramos o colégio, virei sócio. Eu tinha 22 anos. Só que eu não tinha dinheiro para pagar. Nem eu, nem a grande maioria. Qual foi, né, a nossa forma de pagar a cota que nós compramos? Então, nós pagamos a cota durante 2 anos. Eu vinha para cá, de Londrina para cá, 2 anos, pagando combustível. No primeiro momento, a gente dormia num apartamento que um pai de um aluno cedeu para a escola, uma permuta para ele pagar a escola. Então a gente dormia lá e foi assim durante um tempo. Daí chegou todo mundo pagando a escola, o pai de aluno, vocês que queriam virar sócios. Exatamente. E daí no segundo momento, acho que a aluna se formou, o apartamento deixou de existir, fizeram um quartinho pra gente dentro da escola. Então a gente dormia dentro daquele quartinho da escola. E eu vinha na quarta-feira para dar aula, na quarta-feira à noite, e daí quinta, manhã e tarde. Isso ainda ali. Ali na Santos Dumont. Mas o quartinho era um quartinho. Um quartinho, uma beliche, de minha beliche ali. E olha bem, quarta-feira, na Santos Dumont, esquina com a Paraná, tinha o quê? A passarela.
tinha samba, a gente não conseguia dormir. A gente ia pra passarela. Já tinha que ir pro samba. Já saía da aula e ia pra passarela, não tinha como dormir. A hora que acabava, que a gente vinha, dormia 3 horas no máximo, já tomava banho da aula. Então foi no ano de 89 que isso aconteceu. Foi em agosto de 89 que eu acabei entrando para a sociedade, minha primeira sociedade. Foi um ano praticamente você trabalhou recebendo para pagar a tua cota. Não recebia nada. O final do ano de 89, depois do ano de 90 inteiro e mais um pedaço de 91. Trabalhava sem ganhar nada. Ou seja, o meu pagamento e o meu trabalho pelas cotas. A cota que você ia ter no futuro. Olha que curioso, porque esse é o verdadeiro plantar. Sim. Foram 2 anos plantando para depois escolher. Exatamente. Não, e é uma lição, para quem está assistindo a gente, é uma lição gigantesca, é um aprendizado, porque hoje a gente vê, né, na gestão quantas empresas acabam quebrando. E a maioria, o senhor está assim hoje, o senhor sabe, muitas empresas quebram nos 5 primeiros anos justamente por não ter essa visão de futuro. Porque a gente acaba tirando da empresa muito mais. E o professor fez totalmente o oposto, que é uma lição de empreendedor mesmo, de falar, não, vou plantar porque eu quero ser maior no futuro. E olha assim, éramos todos jovens, a grande maioria estudante, eu fazia farmácia, o Toninho fazia direito, o Baroni fazia medicina, o Pardal fazia medicina, e assim os demais. Nós éramos em 17. Olha que detalhe interessante, não tem ninguém específico, né? Farmácia, direito, medicina, né? Aí, ou seja... Não tinha um na história, outro fazendo biologia, Mas química. todo mundo foi fisgado pela educação. A gente fala muito entre nós professores, principalmente na sala dos professores, a Juliana foi professora, sabe disso. Você entra para ser professor, é como tomar uma cachaça, é tão bom que é difícil largar. Então, quando a gente pega alguém e fala, nossa, é viciado em alguma bebida, porque é difícil. É muito gratificante estar numa sala de aula e poder... ajudar na formação de pessoas. E é mais gratificante ainda quando você encontra as pessoas que foram seus alunos e estão muito bem. Hoje eu tenho ex-alunos médicos, eu tenho ex-alunos que são juízes, promotores, procuradores, e é muito legal encontrar eles, né? Referência na cidade é o Dr. Anderson Furlan, juiz federal, ele foi meu aluno. Né? Então você fala, nossa, você foi professor do Anderson, fui professor do Dr. Anderson. E agora tem que falar que o professor Barbieri foi nosso professor também. Foi nosso professor. Eu fui professora, fui aluna do professor Barbieri em 1998. 98. O professor foi meu professor de biologia. Então ainda foi Em 98, do Leandro 99. Já estávamos na Carneirinho? Já estava na Carneirinho. Vixe. Era um barracão, né? Mas nós temos aqui. Era uma aula mesmo, né? Esses professores que trabalhavam com a gente, eles eram inspiradores. Tanto é que o professor Barbieri falou assim, olha, a gente, professor, não tem noção do quanto nós inspiramos a vida dos alunos. Naquele momento que eu estava no 3º ano, eu estava no momento de decidir ainda qual seria a minha carreira. Sempre minha brincadeira era brincar de escolinha. Minha mãe falava, filha, vai ser professora. Minha primeira aluna foi minha irmã, que eu aprendi a escrever e ensinava a minha irmã. E ali eu me encantei por um professor, pelo modo como ele trabalhava. E aquilo realmente influenciou a minha vida, o professor Toninho. O modo como ele dava aula, aquilo brilhava meus olhos e eu me sentia muito feliz naquela aula. E no momento de fazer a minha inscrição para o vestibular, eu escolhi a carreira de letras. Me inspirei muito nele. Ele foi realmente uma grande inspiração. E hoje eu sou professora de língua portuguesa. Além de trabalhar no Lumen, eu também dou aulas e eu realmente não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu gosto muito. A gente está querendo tirar ela desse vício que você falou, que às vezes você fala assim, amor, vem mais para cá, né? Ela fala, mas eu amo dar aula, eu sou viciada nisso. A satisfação de estar ali com os alunos é grande mesmo. Mas o que mais é apaixonante na carreira de professor, eu hoje não estou em sala de aula, mas continuo com treinamentos,
não é a questão do ensinar, é porque você, num ambiente de aprendizagem, você muito mais aprende do que ensina. Sim. Você cresce. Se renova. Você vai com o intuito de ensinar, mas você aprende tanto na convivência, na troca, na contribuição, que você se transforma a cada aula, cada vez que você entra numa sala. Quando você sai, você já é outra pessoa. Exatamente, eu concordo com você. Cada ambiente que é a sala de aula é diferente e cada turma é diferente. Cada ano você tem uma safra diferente. Tem Cada umas que professor- são melhores, né, outras nem tanto, mas você aprende com elas o tempo todo. E tem uma coisa boa, né, Juliana? A gente não envelhece, né? Não. As gírias, a gente vai aprendendo tudo. Não, a gente se atualiza. A gente Trabalhando com adolescente, a gente se A atualiza gente o se tempo torna um todo. pouquinho gringe, né? Mas meus meninos falam, mãe, você é gringe, você manda muita figurinha no WhatsApp. Os Não, eu emojis. sou, como fala aquela dos móveis quando é Vintage. eu sou vintage. O professor, tem um detalhe importante aí. O senhor começa ali com os outros professores, o colégio, né, essa empreitada, e chega um momento que vocês até então são professores do próprio colégio. Certo. E para crescer, a gente às vezes tem que sair da operação e vir para a gestão do negócio. Em que momento isso aconteceu e como que foi ser ainda mais gestor? Porque esse é uma dor das empresas hoje que estão crescendo, né? Que hora que eu saio mais dessa operação? Como que eu penso a gestão, mas ao mesmo tempo eu faço a operação? Eu dou aula, mas eu tenho que dar aula, tenho que contratar professor, eu tenho que dar aula, mas eu tenho que ir na reunião do Cinep, eu tenho que fazer parcerias, eu tenho... E aí, que hora que acontece e como acontece? Legal. Como você se organizou nisso? Foi o seguinte, como eu disse, dava aula em um tempo ainda, né? Em Londrina, em Apucarana e Maringá. Chegou um momento, eu já tinha me formado em farmácia, já fazia há mais ou menos 3 anos. Eu estava cansado de ficar viajando para lá e para cá, para lá e para cá para dar aula. Chegou um momento, eu falei, olha, é o seguinte, eu quero parar em um lugar. Eu vou parar onde? Eu vou parar onde eu sou dono. Daí cheguei para conversar com os meus sócios. Na época eles falaram assim, olha, a gente entende, é uma coisa natural que você venha para cá. E neste momento a gente tem a função de diretor financeiro. Falei, diretor financeiro. Nossa, Caraca. espinhoso, hein? De Ah, farmácia deu aquela- para professor, de professor para diretor falei, financeiro. ó, tá bom, vou tentar. Eu vim, né, para Maringá, fiquei como diretor financeiro os 3 meses. Falei, isso aqui não é para mim. É tudo muito sistematizado, tem uma rotina. E eu tenho rotina, mas eu não consigo ser tão sistematizado metódico como financeiro. Então, naquele momento, falaram, não dá. Eles falaram, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Você vai para o administrativo e o administrativo vem para o financeiro. Falei, melhor, vai ser melhor para mim. E isso aconteceu, né? Então foi em 93 que eu daí assumi a função de gestor dentro da escola. E a partir daí eu dividia sala de aula com a administração. E a administração numa escola você tem que cuidar, tá na sua gestão. Portaria, zeladoria, contratação e demissão, reforma, manutenção, setor de matrícula, recursos humanos, marketing, ou seja, estava tudo comigo. Daí eu falei, tá, me formei em farmácia, resolvi não ser farmacêutico, fui fazer biologia. Agora estou administrando tudo isso. Eu fui fazer fiz uma pós na área de gestão de negócios, que me ajudou muito, certo? Me ajudou muito. Então, eu comecei essa pós, foi em 94, terminei essa pós em 97. Final de 94, 95, terminei ela de 97. Que me ajudou muito, certo? Porque realmente sai um farmacêutico para fazer a gestão de uma escola que não tinha noção de nada. E foi exatamente nesse período que nós mudamos da Santos Dumont para Carneiro e Leão. Então, toda aquela reforma lá, foi eu que toquei com os engenheiros. Eu fazia reuniões com engenheiros. Eu lembro que na primeira reunião eu não sabia diferenciar o que era coluna de viga. Não, porque tem a coluna, tem essa viga. Eu não sabia. Por isso que eu falei, não, vou ter que estudar, né?
Então, aquela primeira construção da Carneiro Leão fui eu que toquei, na função de diretor administrativo, e depois a nova também ali na Guarani fui eu que toquei também. Então, eu voltei para os bancos escolares para estudar. Eu sempre acredito que quando a gente pega alguma coisa que a gente não sabe, a gente tem que se especializar naquilo para fazer e fazer bem feito. O lugar de aprendizagem, né? Voltar para o modo aluno. Agora, o que chama atenção na sua história, Barbieri, é que parece-me, e você me corrija, você conte pra gente se isso é verdadeiro ou é só uma percepção. Parece-me que você nunca fez assim planos e sonhos, eu quero ser um empreendedor, ter uma escola. Você sempre foi chamado para um desafio. E o que a gente percebe que constrói a sua história é aceitar esses desafios. Ok, eu não sei ser professor, nós vamos ensiná-lo a ser professor. Como se tivesse sempre um anjo puxando você e mostrando qual era o caminho. Agora vamos ser sócios, donos de uma escola. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou dormir num quartinho pequenininho por 2 anos e pagar por esse investimento. Precisamos de um gestor na área financeira. Eu não sei, mas eu assumo. Na área administrativa, não sei, mas eu vou aprender. E, de repente, nós vemos o professor Barbieri tornar-se dono de uma universidade, reitor, estar presidente da Associação Comercial de Maringá ou do Cinep, de instituições que são representativas, e muitos podem pensar, nossa, que sorte. Júnior, é exatamente isso. Acredito que Deus sempre foi muito bom para mim, trazendo as oportunidades. E eu sempre agarrei as oportunidades que apareceram. Então, agarrei quando foi para ter uma profissão de professor, agarrei quando foi para ser empresário, agarrei quando foi para ser um gestor, ser empresário, mas estar na operação para ser gestor. E quando apareceu também a possibilidade de entrar numa sociedade no ensino superior, eu também não disse não. Então, uma coisa que eu sempre tenho comigo, se as oportunidades aparecem, eu vou agarrar. E outra coisa que eu tenho sempre comigo, eu nunca aceitei um não. Então, na mudança da Santos Dumont para Carneiro Leão, foi uma dificuldade enorme, a gente não tinha condições financeiras e não, vamos embora, vai acontecer. E a mesma coisa quando vim para a Faculdade Cidade Verde, foi em 2004, que a gente começou a trabalhar em 2005 mesmo, ofertando já os cursos e tal. E de lá para cá, por vários momentos, precisamos crescer, precisamos de um espaço, não é possível. Eu ia atrás. Nunca desistia, até falar, mas você é persistente, né, Barbieri? Eu sou, é isso que precisa. Eu lembro que uma época agora, já mudaram de nome, que é o Amigão, eles têm a gestão deles, que é lá na Carlos Borges. Eles queriam vir para cá. Rede de supermercados. Exatamente, a rede de supermercados do Amigão. Eles queriam vir para cá, onde nós estamos hoje. E eu estava negociando com os proprietários que, eu vou alugar esse espaço, não, beleza, tá tudo certo. E um dia eu sou surpreendido, não. A CSD já fechou com a gente. Falei, como assim? Eu peguei o projeto do espaço, fui lá falar com o presidente do grupo, Carlos Tavares. Olha, é o seguinte, se apressou, não, Barbieri, já está tudo certo, nós vamos mudar para lá daqui 6 meses, não, 3 meses. Tavares, olha aqui, mostrei para ele, ele olhou assim, eu vi que ele ficou na dúvida. Mas tudo bem, estou indo embora, tchau. E um belo dia, estava andando no shopping, encontrei a pessoa da imobiliária. Precisa falar com você, mas a gente fala amanhã. Falei, falar comigo? Imobiliária? Não, vai falar hoje. O que é isso? Já dormi. Como que eu não vou? Como que eu vou dormir essa noite? De lá para amanhã. Daí ela falou assim, olha, eles desistiram. Você está brincando? Eles desistiram de tudo? De tudo. Falei, é nosso. Eu cheguei no outro dia, falei com meu sócio, eles já desistiram, é nosso, agora nós vamos ter que arrumar um dinheiro para fazer todas aquelas salas. E de lá para cá a gente só foi crescendo, pegando mais espaço no mesmo prédio. Professor Barbieri, é uma dose de coragem, uma dose de persistência, uma dose de loucura também. No Brasil, para empreender, ele só louco, diz não sim, tem jeito. E depois vamos correr atrás. É mais ou menos assim que a gente tem que ser. Mas assim, o professor... por acaso, ou professor ocasional de biologia, que tornou-se professor Barbieri, dono de escola, dono de faculdade, hoje é o reitor da Universidade Cidade Verde. E vocês estão que hoje... está entre as 5 maiores? É as 5 maiores? 5% das maiores do Brasil.
Das 5 Cresceu entre os maiores do Brasil. muito. Hoje nós temos quantos alunos, professor? Hoje nós temos no Brasil instituições de ensino superior, porque são 3 níveis, né? Tem a faculdade, centro universitário e a universidade. Nós estamos como centro universitário. Existe no Brasil 250 instituições aproximadamente. E nós estamos entre as 400 que são centro universitário das 2.000 e poucas, nós estamos entre as 5 maiores. 5% maiores. Hoje nós estamos com 60 mil alunos em todos os estados brasileiros. Nós estamos, inclusive, claro, no Distrito Federal. Estamos no Japão, Portugal, Espanha e também Inglaterra. Totalizando 60 mil alunos que estão matriculados em 135 cursos de graduação e em torno de 300 de pós-graduação. Em que momento veio a ideia, o desejo de criar uma universidade, um centro universitário? Juliana, teve um tempo que eu trabalhei, foi mais ou menos 2002, 2003, eu trabalhei numa instituição aqui em Maringá como professor universitário. Me chamaram para dar aula, eu fui lá dar aula e eu conheci 2 pessoas que estão na sociedade comigo, que é o Hamilton, o professor Hamilton, Luiz Faveiro e o Plínio, José Plínio Vicentini. O Hamilton sempre professor da Universidade Estadual de Maringá e o Plínio era bancário que se tornou professor, inclusive trabalhou na Faculdade Maringá por muito tempo. A gente se conheceu lá e eu não sabia, mas depois que eu saí da faculdade, a gente não se via mais e chegou lá um belo dia, bem no começo de 2004, eu acabei encontrando o professor Plínio no Pastel do Roberto, lá da Tiradentes, que nem hoje está mais lá, né? O que você está fazendo? Um perguntando para o outro. Ele disse, nós estamos abrindo uma faculdade e provavelmente vai ser no colégio A ou B. Falei, não, pelo amor de Deus, como? Os filhos de vocês estudaram no Platão, tem que começar lá, tem que seguir a história. Ele ficou assim, a gente volta a conversar. Daí voltou a conversar com os demais sócios, né, que hoje são os meus sócios. E daí eles toparam e conhecer a estrutura do Platão, conversar, e nós ficamos durante o ano todo de 2004 negociando como ia ser essa parceria. Então, quer dizer, já existia a mantenedora, já existia o sonho, e eu fui o último a entrar. E eu não entrei sozinho, nós entramos em 5 pessoas do Platão. E eu acreditava, eles também, nós do Platão, que seria fácil estar no ensino superior, que só vão subir um degrauzinho. É completamente diferente, o regulatório é muito complexo, o MEC é uma marcação acirrada a todo momento para autorizar, reconhecer, renovar o reconhecimento de curso. E daí eles falaram assim, não, isso não é para nós. Eu acabei comprando a parte deles e do Platão só ficou eu. Então, sem precisar dormir num quartinho dessa vez. Sem precisar dormir no quartinho dessa vez. Já estava um pouquinho... Já estava melhor. Já estava melhor estruturado. Então, apareceu, foi dessa amizade que a gente fez e trabalhando numa outra instituição, né? E daí, de 2005 para cá, a gente está sempre juntos e hoje a gente consegue, né, chegar em todos esses lugares do Brasil e tem cada história maravilhosa que a gente ouve de aluno nosso lá no Norte e no Nordeste que ainda estuda debaixo da árvore. E o senhor conheceu todos os caminhos, todos os ambientes da educação, desde a educação informal. Sim. Até a formação universitária, a pós-graduação. E depois de percorrer todo esse caminho, professor, qual é o sonho hoje desse professor Barbieri? É possível pensar ainda mais? Sim, com certeza. Eu acredito que quando você fala de educação, a meta de qualquer gestor educacional é ser reconhecido pela qualidade dos profissionais que você forma. Então, o sonho é ter esse reconhecimento pela qualidade. Vá na instituição, vai no UniCV, que lá realmente existe uma formação consistente, teórica e prática, onde os dois saberes, o teórico e o prático, se conversam e você vai sair com uma formação consistente. Então, ter esse reconhecimento em toda a região aqui de Maringá, nos cursos presenciais e também no EAD pelo Brasil todo. Vamos falar um pouquinho, professor, de associativismo, né, do papel do gestor, de se envolver em associações.
contribuir para a sociedade. Isso é uma coisa que a gente fala nos meus treinamentos, no nosso treinamento do Lumen. Às vezes eu falo muito para as pessoas e para os empresários, né, que a gente tem um papel social também. A gente tem que devolver de alguma forma para a sociedade aquilo que a gente busca nela quando a gente abre um negócio. E além de professor e gestor, o senhor teve uma atuação sempre muito amarrada às entidades, aos órgãos como o Cinep, agora como presidente da Assim. Então, assim, como é participar e o quanto isso contribuiu na formação tanto do Barbieri gestor, empreendedor, quanto na formação da UniFCV, né, ou dos outros empreendimentos que o senhor abriu até então? Olha, uma coisa engraçada, desde moleque mesmo, de 12, 11 anos, eu estive sempre envolvido com movimentos, né? Então, inicialmente foram os movimentos religiosos. Eu sou católico até hoje, então eu tenho os movimentos religiosos ali. Na cidade que eu nasci, em Borrasópolis, existiam os clubes, que não me lembro qual foi o padre que construiu, né? Então tinha os clubes, a gente é dividido por idade. Então a gente ia nos finais de semana, tinha lá ping-pong, tinha baralho, tinha reuniões, então eu sempre me envolvi com isso. Então eu ficava à frente, eu que abria, eu que fechava, né? Daí chegou uma irmã chamada Nitz, ela falou assim, olha, nós vamos fazer um grupo de teatro. Eu me envolvia no teatro, eu ia buscar dinheiro, eu ia buscar patrocinadores, né? Daí quando eu fui pro ensino médio, eu me envolvi também com o Grêmio Estudantil, né? Então fazia parte do Grêmio Estudantil. Quando eu fui para a UEL, eu me envolvi com o Centro Acadêmico de Farmácia, até participei do DCE. Então eu sempre fui nesses movimentos. Quando eu me formei e vim para cá, eu fui o representante do Colégio Platão no Cinep, que é o Sindicato das Escolas, né? O sindicato patronal. Entrei ali organizando os eventos, depois eu me tornei vice-presidente, eu me tornei presidente, fui presidente durante 4 gestões, fui vice-presidente durante 4 gestões, e a partir dali eu comecei também a entrar no associativismo. Foi quando eu fui convidado para participar do COPEGEM, do Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá. Então eu participei do COPEGEM, engraçado que daí eu voltei a fazer teatro, falar sobre empreendedorismo, nós fizemos apresentações, inclusive a gente foi até matéria estadual da RPC na época, porque a gente, né, jovens empresários levando para as escolas o que é empreendedorismo. Uhum. Daí, 40 anos, não podia mais ficar no COPEGEM, daí eu fui para o Conselho de Administração da casa. Isso, estou no conselho já há 16 anos. Daí, primeiramente, fui para o Instituto, que foi muito legal, que era o IDR, Instituto para Desenvolvimento Regional, onde eu tomei contato com a academia, onde nós tínhamos a FENEP, a Fundação Araucária, né, o SEBRAE, que, né, como agência de fomento, davam dinheiro para pesquisa, para desenvolvimento de produtos. Então, ali comecei a ter o contato com a academia, e foi a partir dele que eu fui dar aula no ensino superior. E fiquei ali um bom tempo, daí venceram as gestões, daí fui convidado para ir para a revista da Assim, fiquei à frente da revista da Assim aproximadamente 10 anos. Daí o presidente Michel acabou sendo eleito e falou assim, Barbieri, é o seguinte, eu gostaria que você fosse o vice-presidente para a educação. Né? Você toca muito bem a revista, você está aí há 10 anos, mas eu acho que a educação você vai fazer melhor ainda. Falei, estou aqui para trabalhar. Daí fui para a educação, daí o vice-presidente que assumiu a revista teve que sair e falou assim, olha, Barbieri, é o seguinte, você vai ter que ter 2 funções agora, você vai voltar para a revista. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. E fui me aproximando muito dele, né, do presidente Michel Felipe, que foi meu aluno há 27 anos atrás, né, no colegial também, no terceirão. E eu também encontrei com ele no COPEGEM, então a gente se encontrou em sala de aula, depois no COPEGEM, e agora, né, quando ele foi presidente no CAD, no Conselho de Administração da Assim. E ficamos muito próximos durante a pandemia, porque eu sempre achei um absurdo as escolas serem as primeiras a fecharem, porque eu defendi que as crianças não poderiam ficar na mão de outras pessoas que não fossem os professores habilitados. E eu sempre defendi que criança em escola, elas aprenderiam todo o protocolo necessário
para ensinar os seus pais, os seus irmãos, os seus avós e tudo mais. Porque a partir do momento que estabeleceu-se o protocolo, distanciamento, uso de máscara e lavar as mãos constantemente com água e sabão, não tem? Tá bom, álcool em gel? A partir daí, vão trabalhar, a vida continua. Então, eu fui me aproximando muito com ele, participei de várias reuniões com a prefeitura, várias reuniões com empresários da região, fiz reuniões com o secretário de Educação, né, do município, peguei o Jair, depois também o secretário seguinte, fiz várias reuniões com o Beto Preto como secretário, porque o Beto Preto é meu amigo há 40 anos. Conheço o Beto Preto quando eu fazia cursinho, a gente fazia cursinho juntos, né? E daí ele passou medicina, eu fiz farmácia. Daí a avó dele comprou um apartamento em Londrina e falou: vocês dois vão morar juntos. Então eu morei com o Beto Preto durante 6 anos. Então eu tinha uma relação muito próxima com ele. Embora as visões eram diferentes. Ele achava que criança ia ficar em casa e eu falei: não, tem que trazer para a escola. Então essa aproximação, né, com o Michel, que me deu mais assim, segurança e mais visibilidade dentro do associativismo. Isso te fez crescer, te ensinou, Muito. O quanto isso contribuiu no Barbieri hoje? Eu não posso esquecer também que eu fiquei na coordenação da Câmara Técnica de Educação do CODEM uns 10 anos, depois me chamaram para ser vice-presidente na gestão do Wilson Filho, e depois o Wilson Filho me indicou para ser presidente do CODEM. Então eu fui presidente do CODEM também, e fiquei 1 ano como presidente do CODEM, não fui para a reeleição porque eu vim para sim. Com certeza, primeiro, uma coisa que a gente tem que entender que é necessário nesse ambiente, que é ouvir. Então, aprender, né, a ouvir. E esse ouvir ser transformado em escutar. Porque ouvir é ouvido. Então, você vai escutar o que está sendo dito, você vai ver os lados A e B, você vai entender o que está acontecendo, para daí você poder tomar uma decisão. Então, o escutar é fundamental. Aprendi muito a escutar. E aprendi muito também que a gente tem que, para tomar qualquer decisão, estudar bastante. Ouvir as pessoas, mas estudar, tomar o máximo de conhecimento possível para se posicionar. Professor, agora existe um desafio gigantesco quando um profissional, um empresário, ele assume um cargo que representa uma categoria muito maior. Ele fala em nome de uma instituição, não necessariamente ele defende as próprias ideias. E isso é um desafio gigantesco, até porque, aos olhos da sociedade, é uma linha muito tênue. Nem sempre a sociedade consegue entender quando o empreendedor, o cidadão está falando e quando é o presidente da Associação Comercial de Maringá, por exemplo. Exatamente, Juliana. Então, hoje nós temos na Associação Comercial e Empresarial de Maringá 550 voluntários divididos em vários conselhos. Eu estou na presidência do Conselho de Administração. E na presidência do conselho, eu tenho, juntamente comigo, ali diretamente, 64 vice-presidentes. Que já, historicamente, está na associação já há muitos anos. Que existe um comitê gestor, que é o apoio do presidente. E, então, no comitê gestor, sou eu mais 7. E eu percebi o seguinte: nós temos muita liderança lá dentro. Então nós temos que aproveitar essa liderança que é toda voluntária, pensando não só no empresariado, nos negócios, mas na cidade como um todo. Hoje, assim, é uma agência de fomento. Então nós estamos agora dividindo o conselho de administração em vários conselhos, né? Vários comitês, melhor dizendo, vários comitês menores. Então nós acabamos de instalar agora o comitê de comunicação e marketing para a associação comercial, porque nós fazemos muitas coisas, mas nós não estamos conseguindo chegar nos pequenos, que são hoje 95% dos nossos associados. É para eles que nós temos que trabalhar. E também estamos criando uma coisa que é importante hoje, né, o comitê ESG. Então nós temos que falar sobre isso. E o próximo comitê que a gente vai criar agora, que Maringá já é uma referência, que é o comitê de tecnologia e também de inovação. Uhum. E é assim que eu quero trabalhar. Então,
A educação vai estar presente, não tem como, eu vim do setor educacional, sou o primeiro presidente, eu sou o 35º presidente da ASSIM, primeiro presidente da área educacional, e eu quero usar muito a educação, porque eu acredito que tudo passa pela escola, a inovação passa pela escola, passa pela educação, e a política associativista passa pela escola e assim sucessivamente. Então eu quero utilizar o máximo desse patrimônio que nós temos dentro da ASSIM, que são essas pessoas que são voluntárias, que são referência nos seus negócios, para poder continuar com um legado que é um legado reconhecido nacionalmente, né, aqui na nossa associação, que é de ser referência no associativismo e referência também na inovação. E nesse mundo extremamente dinâmico que a gente vive, abre-se a ideia de que tudo é muito rápido e que qualquer pessoa ou qualquer um que entra em qualquer negócio consegue fazer isso de forma muito rápida e muito rasa. Tá aqui um exemplo, né? No caso o senhor deixa para a gente um exemplo de que precisa de uma missão, precisa de propósito. O professor Barbieri não falou até agora da missão, do propósito, né, da UniFCV e tal, mas a gente percebe em você que o teu propósito é muito claro, né? Que é empreender pela educação, mas mais do que isso, contribuir com a educação para a sociedade, né? Que tudo que você vai fazer na vida, que você busca primeiro aprender, entender. Então agora você está num novo desafio, que é como presidente da ASSIM, presidente do Conselho do CAD da ASSIM, mas está aprendendo de novo, está buscando aprender novamente, e estar aberto, principalmente, a essas novas missões, esses novos aprendizados. Quando eu comecei em 2013 na consultoria, eu lembro que teve um colega consultor, 1 ano e meio depois, ele falou assim, cara, incrível, porque você começou e já deslanchou rápido. E eu passei tanto perrengue no começo, e claro, é que ninguém sabe os perrengues que a gente passa. Ninguém talvez não imaginava que o professor Barbieri tivesse dormido em um quartinho. Né? Uma bicama, numa beliche. Mas assim, é claro que a gente passa muitos perrengues, é claro que a gente sofre, né? Quando a gente vai lá para, igual quando eu vou para São Paulo, que a gente fala, não, eu vou ficar no Airbnb, porque às vezes é um pouco mais barato, eu faço a minha janta, melhor do que eu comer fora, a gente vai puxando aqui, puxando ali, mas porque a gente tem um propósito maior. Eu falo, eu tenho que querer muito mais do que naquele momento eu querer dar aquele passeio, sair, assistir televisão, fazer, mas eu quero muito mais crescer, então eu preciso aprender, eu preciso fazer isso. E aí nessa época a pessoa falou para mim, cara, como você está indo bem, né? Eu falei, olha, eu acredito que Deus tem sido muito generoso comigo e a cada oportunidade que Deus dá para mim, ele encontra do outro lado um cara com muita vontade de aprender e de fazer acontecer. E eu vi esse propósito dentro da sua história, né, Amélia? Com certeza. É aquilo que eu falei, né? O professor Barbieri é aquele que tem a coragem, que diz o sim e um toque de loucura, mas é aquele que está disposto a aprender, aberto a esse espírito empreendedor. Tudo que foi colocado na mão dele, ele é aquele cara que fala assim, não, eu vou. eu faço, eu aprendo. Quero fazer bem feito ainda. Não é fazer, é fazer bem feito. Fazer bem feito. Fazer diferente, fazer bem feito. A gente fica muito tempo, né? A gente fica muito tempo aqui na Terra, né? Então, já que vai fazer, faz bem feito para deixar um bom legado, né? É um bom legado para... Tem um colega meu, muito amigo, que você deve conhecer também, que o senhor deve conhecer, que é o Santana, o José Vanderlei Santana. Claro. Ele fala assim, quem deixa marca é cirurgião plástico, a gente deixa legado, né? Santana está na ASSIM há muitos anos, ele foi do CAD e ele está lá no Conselho Superior. Então ele está lá no time que aprova minhas contas. E ele é uma pessoa que passa, ensina, inspira e contribui, também deixa esse legado associativista onde passa. Mas a inspiração, né, que o senhor deixa nessa história toda. E agora, como presidente da ASSIM, dentro desse mundo então tão dinâmico, tão incerto, tão volátil, que a gente está vivendo nesse momento, o que o professor Barbieri poderia, vestido, a gente falava em off, fora da gravação, né, da liturgia do cargo, como a coroa pousou do senhor, né, como presidente da ASSIM, o que o senhor deixa de mensagem
os gestores, para o pequeno gestor, para o médio gestor que estão ouvindo agora esse podcast com a gente? Alguns anos atrás, a gente ia muito para Brasília, para ir lá no MEC, principalmente quando nós éramos uma faculdade e a gente não tinha autonomia, né, universitária. Hoje nós temos autonomia, a gente pode abrir curso, a gente pode encerrar curso, a gente pode aumentar o número de vagas, diminuir o número de vagas, né, e expedir o nosso próprio diploma. E como ia muito para Brasília, né, e a gente sabe que lá em Brasília a gente sempre toma chá de cadeira, né? E quando você ficava lá sentado para ser atendido pela secretária do ensino superior, a gente observava tudo que estava lá dentro. E eu vi atrás do monitor de um computador, né, assim, antes de decidir, pensa no aluno. E isso marcou minha vida. Eu trouxe para dentro da instituição. Então, antes de decidir, pense no aluno. Pense no aluno. Eu estou levando isso para a associação. Antes de decidir, antes de se posicionar, antes de dar uma entrevista, antes de falar, pensar no associado. Porque só existe a associação comercial porque o associado acredita, paga a sua mensalidade, né, e espera que a associação o represente. Então, sempre quando for tomar uma decisão, é pensar no associado, que é a razão de existência da associação. Professor, desde que nós começamos a nossa conversa aqui, nós falamos em algo que não ficou muito claro na nossa conversa, que é aquela pessoa que pensa numa mudança de vida depois de uma certa idade, que foi quando o senhor disse que foi chamado para dar aula para a mãe de um aluno ou uma aluna, e que ela já tinha 40 anos ou mais e queria fazer uma faculdade e tinha vergonha de voltar para a escola, para o cursinho. Então, o senhor foi dar essa aula para ela. Eu perguntaria para o senhor, como é que o senhor veio, o que o senhor diria para esses empreendedores que decidem por uma mudança, o senhor que passou por tantas transições, depois de um certo tempo? Eu tinha 30 anos de jornalismo, quase 30 de televisão, quando eu decidi deixar de contar histórias de outras pessoas para construir também um pouco mais a minha história. E aí eu deixei de ser funcionária de uma empresa para abrir o meu próprio negócio. Muita gente disse, mas agora, depois de tanto tempo, e eu nunca tive medo. Eu falei, não, é agora, sempre é tempo. Aí o senhor vem e fala da pessoa que queria estudar aos 40 anos. Recentemente nós tivemos uma polêmica por conta de uma estudante universitária que tinha uma idade avançada, estava em sala de aula. O que o senhor diria para empreendedores ou para pessoas que estão ali aos 40, 50 e que acham que já é tarde para fazer uma mudança na vida? Não, nunca é tarde. Eu tenho isso na minha cabeça. Sabe, Juliana, você falou, né? Você era afiliada, trabalhava numa empresa que era afiliada, né, da Rede Globo. E eu sempre ouvia, tinha como referência o Roberto Marinho. Quando que ele fundou a Rede Globo? Quando ele tinha 65 anos. Ou seja, nunca é tarde. A hora que virou. E isso acontece em muitas empresas, isso acontece em todos os setores, é que a gente não tem a visibilidade dessa transformação, né? Ali foi fácil a gente entender, conhecer, porque é uma empresa de comunicação, né? Mas assim, que não nasceu gigante. Que não nasceu gigante, não. Exatamente. Então, é fundamental que você faça o que te dá prazer, faça o que vai te dar sentido na vida. É claro que você não pode sair fazendo na loucura. Na loucura nunca. Tem que se preparar, tem que estudar, conhecer o mercado, ver os pontos fracos, ver os pontos fortes, né? Estudar a concorrência, estudar mesmo para você fazer. Eu aconselho sempre arriscar, mas com o pé no chão. A cabeça pode estar nas nuvens, mas o pé tem que estar no chão para você não ter que... deles, pelo menos. Né? Pelo menos, né? A gente tem, né, como já foi falado aqui, a gente sabe que muitas empresas acabam deixando de existir nos primeiros 5 anos. Porque não tem capital de giro, não fez um planejamento estratégico, não estudou. Então, não estudou o negócio, né? Então, é importante isso. E digo, a gente vai ficar muito tempo aqui. Então, se a gente está ficando um tempo muito curto aqui na Terra, que a gente faça o que a gente gosta e faça da melhor maneira possível. Arriscar é necessário, planejar é necessário, mas
o monitoramento sistemático é fundamental. É voltar a todo momento e ver o que eu estou acertando, o que eu estou errando. Tá tudo bem, então dá para avançar. O que eu estou acertando, estou errando. Opa, dá para avançar. Isso é fundamental. E para mim ainda, que sou visual, então eu tenho que escrever, tem que estar numa planilha, tem que estar no computador. Senão eu me perco. Então, exatamente. Se você não tiver, é um croquis, é um desenho no papel, onde você está, onde você pretende chegar. Além de ser visual, eu gosto de quadros. Nosso escritório é cheio de quadros, tem quadro para um lado, quadro para o outro. Porque eu vou, rabisco e penso e apago e faço de novo. Aí eu deixo lá marcado para depois. E olha que legal, sabe? Hoje na nossa sede administrativa, onde está o nosso IAD, está a reitoria e está a mantenedora, né? Se você andar pelo espaço, você vai ver quadro para todos os lados. Todo mundo escreve, todo mundo sabe o que tem que ser feito, o que está sendo feito. Certo? O resultado que atingiu, tá lá, a gente tá lá. Tá ali. Porque as ideias, elas estão sempre na cabeça. Quando você coloca no papel, você começa a materializar. Não, e outra coisa, o indicador mostra. O indicador é que vai direcionar para onde a gente vai, né? Não dá para medir a gestão de forma para onde vai, lambe o dedo e vê para onde o vento está soprando. E olha que curioso, falando em visual, ser visual, eu sou muito visual. Então o senhor contava a história de quando vocês compraram, onde era a primeira escola, os endereços. Então, tudo aqui na Santos Dumont, Neo Alves Martins, é isso, não é? Santos Dumont, Carneiro Leão. Carneiro Leão, Santos Dumont, mas especialmente aqui é Santos Dumont. E veja, o professor Barbieri esteve ali nesse centro aqui de Maringá, no entorno próximo à Praça Napoleão Moreira da Silva, que é a conhecida Praça da Pernambucanas. E hoje o senhor é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, que é assim, e que fica entre a Avenida Santos Dumont, a Neo Alves Martins, próximo à Praça Napoleão Moreira da Silva. Verdade. Então o senhor já circulava esse ambiente. Pois é. Imaginava. O senhor veio para cá já, para esse ambiente, mal sabia que alguns anos depois estaria... Já plantou as raízes aqui, na verdade. Alguns metros dali, presidindo a maior organização empresarial da cidade. E uma das maiores do Paraná. Do Brasil, Juliana. Do Brasil. A Associação Comercial de Maringá é uma referência. A gente recebe por ano de 20 a 30 missões que vêm para cá para conhecer assim. Por que aqui dá certo? O que vocês fazem? Porque aqui que nasceu o primeiro Conselho de Desenvolvimento Econômico do Brasil, que é o CODEI. Aqui nasceu o primeiro Conselho de Segurança do Brasil, que é o CONSEG. Aqui nasceu o primeiro Observatório Social do Brasil. Então é uma referência. E eles vêm para cá para saber, para beber na fonte, como que vocês conseguem. E a gente tem o maior prazer em dizer como que a gente faz. E todos os modelos associativistas de voluntários que fazem uma ponte entre o poder público, o privado, as organizações sociais, a sociedade. Isso mesmo. Professor, e um empreendedor pequeno hoje que quisesse se associar assim, o que ele vai encontrar ali de apoio? Olha, hoje nós podemos ter um associado, basta ele ser um MEI, ele já pode ser associado assim. Se ele está começando, né, ele pode ser associado. O que nós temos? Nós temos lá a nossa central, vamos dizer assim, nossa escola de negócio. Na escola de negócio existem vários cursos que são bem em conta, que o pequeno pode ir lá pagar. Existe também o nosso braço do empreendedorismo e também de inovação, né, que é o Inovos. Lá no Inovos ele pode testar a ideia dele. Então ele vem com uma ideia, nós temos uma parceria com o Sebrae, então ele apresenta a ideia, ele faz um pitch, né? Ele vai, apresenta, e daí ele vai ter mentores para dizer, não, vai que vai dar certo, olha, acerta aqui, acerta ali. Então a gente tem condições, por meio dos cursos, por meio do Inovos, ajudar. E além disso, a gente tem toda a nossa rede, né, que está ligada também ao fomento. Então nós temos dentro da casa a Noroeste Garantias de Crédito, que ele pode fazer um financiamento. Durante a pandemia nós emprestamos 150 milhões. E assim, nós temos parceiros que garantem, a prefeitura, o Sebrae, prefeituras aqui na Redondeza. Então, se você não tem garantias,
Você vai lá, quem garante é a prefeitura, quem garante é o Sebrae, quem garante é assim, certo? Nós temos lá dentro também o Fomento Paraná e estamos em negociação para trazermos também uma agência do BRDE dentro da associação. Então, você tem a formação, você tem a possibilidade de testar a sua ideia e você também vai ter o dinheiro fácil. Com o BRDE fecha o circuito, né? Fecha o circuito. Fecha o circuito. Não está fácil não de trazer, mas vamos vir. Uma rede de apoio bem importante para esse pequeno que está começando. Porque as pessoas precisam de crédito, né? Você pode ter um sonho, mas você precisa de um crédito que você possa pagar a longo prazo. Porque não existe segredo. Para você movimentar a sociedade, movimentar negócios, você precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. E se você tem dinheiro e você movimenta negócios, você traz riquezas, não apenas para empresas, mas para toda a sociedade. E o Instituto Assim é um grande exemplo. O Instituto Assim ele é maravilhoso, porque nós temos durante o ano diversas campanhas. Né? Nós estamos agora, por exemplo, arrecadando roupas para a campanha de inverno. E a gente tem também que a gente não pode ficar só arrecadando e doando. Nós temos também, no final do ano, a certificação de empresas que seguem, né, essa política da ONU de 2020 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Social. Então, as empresas são treinadas para se inscrever, um valor subsidiado, certo? Para elas poderem irem se certificando dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social. Então, o Instituto está para isso também. E agora tenho conversado com o presidente, né, porque ele faz parte do CAD, que a gente precisa tirar muitas entidades que estão ainda na informalidade. Ajudam, fazem um excelente trabalho, mais dos diversos possíveis trabalhos do assistencialismo, só que ainda elas não recebem dinheiro público, porque elas não estão totalmente legalizadas. Professor, e nesse sentido, para nós até caminharmos aqui para o encerramento da nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do projeto que existe, do repasse de uma parcela do imposto de renda, que esse é um recurso fantástico, que pode ser retornado para a nossa cidade, que poucos empresários e contribuintes aí do imposto de renda ainda sabem disso. Então, explica para a gente qual é o trabalho que vocês têm feito e qual é o potencial que nós temos aí de recursos que podem ser revertidos diretamente para instituições em Maringá. Perfeito. Nós tivemos uma fala do delegado da Receita Federal aqui de Maringá, no nosso CAD, que as reuniões que acontecem às segundas-feiras, e ele disse que nós temos um potencial de 29 milhões que podem ficar em Maringá. Então, não só para o adolescente, né, para a criança e adolescente, mas pode ser também para o esporte, pode ser para a cultura e pode ser também para o idoso. Então, nós temos que entender que esse dinheiro nós vamos ter que pagar de qualquer jeito. Agora, ao invés dele sair daqui e ir para Brasília, ele pode ficar aqui diretamente. Então, nós temos o Instituto Assim e nós temos também o Instituto Cultural Ingá, que fazem trabalhos para que a gente possa destinar parte do que nós vamos pagar de imposto de renda para as entidades aqui de Maringá. E também, se eu tenho restituição, eu posso pegar a parte que será restituída para mim e destinar para entidades aqui da nossa cidade. Isso é fundamental, isso vai ajudar a manter Maringá sendo uma referência em uma cidade, né? Para criar nossos filhos, para fazer negócio e também a melhor cidade para se viver do Brasil. Porque há muitos anos, parte dos empreendedores, dos empresários e também dos moradores da cidade já revertem uma parcela do imposto de renda. Mas ainda o que se recolhe é muito pequeno. Muito pouco, muito pouco. Parece que no ano passado foi 1,2 milhão reais. 1,2 milhão. E a gente pode arrecadar 29 milhões. 29 milhões. 29 milhões. Ia arrecadar muito ainda. Bom, Ana Amélia, eu vi um pedaço assim muito inspirador na história do professor Barbieri, porque a gente meio que se identificou na sua história. A gente se conheceu tocando na igreja, né?
A gente, muito tempo participando de igreja, de movimentos e tal. E acredito que, espero que muitas pessoas que vão assistir ou todo o podcast, ou cortes desse podcast, possam se inspirar tanto quanto a gente pôde inspirar-se aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Eu vi muito da nossa história, né? Nossa, na história do senhor também. E já comecei a ver os nossos filhos, né? Deus abençoe também. Eles já vão no caminho fazendo a mesma coisa, né? Presidente do Grêmio, presidente do Interact. Exatamente. E a gente vai se envolvendo. E deixa com certeza para todos nós a sua fala, a sua história, né? Esse podcast deixa para todos nós que não basta só ter inspiração, mas é necessário muita inspiração. Mas também é importante buscar aprender sempre, planejar, revisar sempre os seus indicadores e, acima de tudo, ousar sem medo, mas com juízo, né? Então, muito obrigado, professor, por dar um pouco de tanto conhecimento que tem aí, né? De tanta inspiração que a gente já se inspirou lá atrás, nos anos 99, 2000, como seus alunos, mas para mim é emocionante estar aqui com o senhor hoje. O senhor foi extremamente gentil quando eu liguei. Eu mandei o WhatsApp. Ele já prontamente falou, ótima ideia, tô junto. Eu falei, gente, de primeira, assim, compartilhar essa muito experiência, bom. Essa história. A gente foi maravilhoso. Eu entrevistei o professor Barbieri inúmeras vezes, como professor, como presidente do Cinep. Não cheguei a entrevistá-lo como presidente da Assim, mas agora. Mas foram muitas entrevistas. Verdade. Mas eu confesso que não fazia ideia, né, dessa sua história, do quanto ela bonita. É inspiradora e o quanto a gente pôde, né, e todos os que vão assistir poderão aprender, não apenas com o professor Barbieri, mas com esse cidadão humano, líder hoje, que é inspiração para muita gente. Professor, muitíssimo obrigada pela participação no nosso Lumencast. Eu que agradeço a generosidade de todos vocês, a oportunidade de estar aqui falando para vocês e falando para quem, né, vai assistir. É mais um momento de conversa, mais um momento de aprendizado, de trocar de ideias, e nós precisamos fazer mais isso, nós, seres humanos, conversar mais, trocar mais ideias, né? E é sempre prazeroso falar do que a gente gosta, do que a gente construiu, do que a gente acredita, né? E foi prazeroso encontrar vocês que foram meus alunos, né, lá na década de 90. Prazeroso encontrar a Juliana, que a gente está, né, nesse momento, ela está trabalhando ali com a gente na Sim, fazendo media training, nos ajudando a enfrentar isso aqui e aquilo ali, né? E está dando um resultado legal. As pessoas estão bastante empolgadas, estão bastante felizes. Até ontem eu falei com o Sano Dalpiclo que não, eu estou com a Juliana, que eu tenho que ir amanhã tô com a Juliana e tem um podcast e tal. Que manda um abraço para ela. Eu falei, e ainda ela tá fazendo media training com a gente, né? Então, quer dizer, nunca parar de estudar, nunca parar de conversar com as pessoas. A humildade, ela é fundamental, o estudar é fundamental, e a gente vai seguindo dessa forma. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E para você que quer conhecer ainda um pouquinho mais, né, e gostou de conhecer a história do professor Barbieri, quer conhecer mais histórias, aperta ali o curtir, né, nesse vídeo, né, coloca ali, se inscreve para você receber notificações toda vez que tiver cortes, compartilha com todo mundo, compartilha, porque histórias como essa, gente, precisam ser compartilhadas, né? Com certeza. E nós, em breve, traremos outras histórias aqui no nosso Lumencast. Muito obrigada. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, pessoal, curta, compartilhe o nosso conteúdo e até o próximo Lumencast. Até mais, obrigado.